milionário dono de fazenda no interior do Brasil descobre que sua prometida fugiu na véspera do casamento. Desesperado, encontra a salvação na pessoa que menos esperava. Prepare-se, porque essa história irá mexer com seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O celular de Eduardo caiu das mãos quando leu a mensagem. Ali na varanda da fazenda centenária que sua família construíra no interior de Minas Gerais, sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado 5 gerações de Mendonças, sua vida desmoronava em 9 palavras. Não posso casar. Fugi para São Paulo. Perdão, Bruna. Eduardo Silva Mendonça, aos 32 anos, era o homem mais rico de 3 cidades vizinhas. Dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Herdeiro de um império que movia milhões em agronegócios, exportação de café e criação de gado de elite. Mas naquele momento, sentado na cadeira de balanço que havia sido de seu avô, parecia apenas um homem quebrado segurando os destroços de um futuro que havia planejado com tanto cuidado. O casamento estava marcado para o dia seguinte. 300 convidados viriam de todo o país. Políticos, empresários, fazendeiros influentes, até mesmo representantes do agronegócio internacional. O padre mais respeitado da região, as flores mais caras de Belo Horizonte, uma festa que duraria 3 dias e custara mais de R$500 mil. Tudo já estava pronto. E, principalmente, estava o acordo com os japoneses que investiriam na modernização de sua produção agrícola. Um negócio de R$50 milhões que dependia exclusivamente de sua imagem como homem de família, estável e confiável. Para os orientais, um fazendeiro solteiro aos 32 anos era sinônimo de irresponsabilidade, de instabilidade emocional. Bruna sabia disso. Era por isso mesmo que haviam acertado aquele casamento. Por conveniência, por negócios, por tradição familiar que datava de gerações. 2 famílias tradicionais se unindo para fortalecer impérios financeiros. Amor nunca havia entrado na equação, mas agora, com Bruna correndo atrás de um jogador de futebol paulista 7 anos mais novo, Eduardo se via diante do colapso não apenas de seus planos pessoais, mas de todo o futuro financeiro que havia construído. Os japoneses eram inflexíveis, sem casamento, sem investimento, sem modernização. Sem modernização, a fazenda que havia resistido a 5 gerações de crises poderia não sobreviver à sexta. Eduardo passou a mão pelos cabelos castanhos, já meio grisalhos precocemente pelo estresse dos negócios, e tentou pensar em uma solução. Ligar para outras mulheres de seu círculo social? Impossível. Todas sabiam que ele casaria com Bruna no dia seguinte. Cancelar o casamento? Impensável. A humilhação pública seria devastadora, sem contar o dinheiro perdido. Fingir que Bruna estava doente? Os japoneses tinham voo marcado para assistir à cerimônia. Foi então que ouviu passos suaves no assoalho da varanda. Seu Eduardo. Uma voz suave, conhecida desde a infância, o tirou dos pensamentos tortuosos. Virou-se e viu Marina, a filha do caseiro, parada na entrada da varanda com uma bandeja de café na mão. Marina Santos tinha 25 anos e havia crescido naquela fazenda como uma sombra silenciosa, mas constante. Filha de José, o caseiro mais leal que a família Mendonça já tivera, ela conhecia cada canto da propriedade, cada animal, cada árvore. Cabelos castanhos sempre presos em rabo de cavalo simples, vestidos florais comprados na cidade vizinha, pés frequentemente descalços quando andava pela fazenda, Marina era a definição da simplicidade interiorana. Mas Eduardo, naquele momento de desespero, notou coisas sobre ela que nunca havia prestado atenção antes. Como seus olhos castanhos brilhavam de inteligência natural, mesmo sem educação formal além do ensino médio concluído na escola da cidade. Como tinha um jeito doce de falar que acalmava até os animais mais nervosos. Como sorria mesmo quando a vida era difícil, mesmo quando o salário de caseiro mal dava para sustentar ela e o pai viúvo. Dona Conceição mandou o café. Marina falou baixinho, colocando a bandeja na mesinha de madeira entalhada, que havia sido feita pelo próprio avô de Eduardo. Disse que o senhor não jantou nada e que não é bom dormir de estômago vazio. Havia uma preocupação genuína em sua voz.
O tipo de cuidado que Eduardo raramente recebia das pessoas de seu mundo, sempre interessadas em seus negócios ou seu dinheiro. Eduardo a olhou, realmente olhou, pela primeira vez em anos. Marina havia crescido na fazenda como uma filha que ele nunca tivera, sempre ali, sempre cuidando de todos, sempre com aquele sorriso que parecia carregar paz para todo lugar que ela ia. E foi olhando para aquela mulher simples, honesta, que havia conhecido toda a sua vida, que a ideia mais louca e mais desesperada de sua existência nasceu. Marina, disse, sua voz estranhamente calma, apesar do caos em seus pensamentos. Você confiaria em mim se eu pedisse algo muito maluco? Ela inclinou a cabeça, confusa, pousando a bandeja com cuidado. Sempre fora cuidadosa com as coisas da casa grande, tratando cada objeto como se fosse precioso. Claro, seu Eduardo. Sempre confiei no Senhor e em sua família. Você... Eduardo engoliu em seco, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles para sempre. Você se casaria comigo? As palavras saíram antes que pudesse pensá-las direito, mas uma vez ditas, percebeu que faziam um sentido desesperado e perfeito. Marina deixou cair a xícara que segurava. O barulho da porcelana fina se quebrando contra o assoalho da varanda ecoou pela noite silenciosa como um tiro. Ela olhou para os cacos espalhados, depois para Eduardo, depois de volta para os cacos como se tentasse processar se havia ouvido direito. O quê? Marina gaguejou, olhos arregalados como os de uma corça assustada. Amanhã, na igreja, com 300 convidados assistindo. Eduardo continuou, levantando-se da cadeira e caminhando até ela, cuidando para não pisar nos cacos de porcelana. Sei como soa. Sei que é loucura completa. Sei que deve estar pensando que perdi o juízo. Marina o olhou como se ele realmente tivesse perdido a sanidade mental. Seu Eduardo, eu sou filha do caseiro. Não tenho educação, não sei usar garfo de peixe, não sei dançar valsa, não sei falar com gente importante, não sei... E isso te torna perfeita. Eduardo a interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade que ecoou em sua voz. Porque tudo o que sei sobre pessoas importantes me diz que elas são vazias por dentro, interesseiras, falsas. Mas e depois? E quando todo mundo descobrir que é mentira? E quando a sua família ficar sabendo que o senhor se casou com uma pobretona? Marina perguntou, sua voz saindo cada vez mais baixa, como se a magnitude do que ele estava propondo começasse a fazer sentido. Então a gente inventa uma separação amigável daqui a alguns meses e cada um segue sua vida. Eduardo respondeu, embora algo dentro dele protestasse violentamente contra essas palavras. Marina, é só um dia. Algumas horas fingindo ser minha esposa. Posso pagar o que você quiser, posso ajudar você e seu pai, posso... Não é sobre dinheiro. Marina o interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que ele não esperava. Nunca foi sobre dinheiro, seu Eduardo. Mas o senhor tem certeza de que não vai se arrepender? Tem certeza de que quando eu estragar tudo, porque eu vou estragar, não vai me culpar? Eduardo se aproximou mais, vendo vulnerabilidade e medo nos olhos dela, mas também algo que parecia suspeitosamente como esperança. Marina, se você aceitar, prometo que você vai ser a melhor coisa que vai acontecer naquela igreja amanhã. E se você estragar alguma coisa, eu assumo toda a culpa. Marina olhou para os cacos de porcelana aos seus pés, símbolos de como sua vida simples estava prestes a ser despedaçada e reconstruída. Depois para o homem que havia admirado de longe a vida inteira. Depois para a fazenda que era o único lar que conhecia. E se eu aceitar, disse baixinho, o senhor promete que vai me tratar como gente? Não como empregada fingindo ser patroa? Eduardo sorriu pela primeira vez em horas. Marina, se você aceitar, prometo que vou te tratar como a pessoa mais importante da minha vida, porque é isso que você vai ser. O que nenhum dos dois sabia era que algumas promessas têm o poder de mudar o destino de formas que nem o coração mais corajoso ousaria imaginar. E que aquela conversa na varanda seria lembrada por ambos como o momento em que suas vidas realmente começaram. Marina passou a noite em claro na pequena casa que dividia com o pai. Uma construção simples de 3 cômodos, no fundo da propriedade, olhando para o vestido que Dona Conceição havia tirado do baú da família. Era o vestido de noiva da bisavó de Eduardo, guardado há 70 anos em naftalina e papel de seda, amarelado pelo tempo,
mas ainda preservando a beleza delicada do tecido francês e das rendas artesanais. Vai servir que nem uma luva, havia dito Dona Conceição com lágrimas nos olhos, segurando o vestido contra o corpo de Marina. Sempre soube que você era especial, menina. Sempre soube que um dia ia fazer parte dessa família de verdade. A velha governanta, que trabalhava para os Mendonça há 40 anos, havia conhecido Marina desde bebê e sempre tivera um carinho especial pela menina. Na madrugada, sentada na cozinha simples da casa, Marina mexia o café coado na hora e tentava processar que em poucas horas estaria na igreja matriz da cidade, fingindo ser a esposa do homem mais rico da região. Ela, que tinha apenas o 2º grau completo na escola local, que trabalhava na fazenda desde os 15 anos, ajudando em tudo que fosse necessário, que nunca havia saído do triângulo formado pela fazenda, a cidade e a casa da comadre em Diamantina. Seu pai, José, havia ficado em silêncio quando ela contou sobre o pedido de Eduardo. José trabalhava para a família Mendonça há 30 anos, desde antes de Eduardo nascer. Havia visto o menino crescer, virar homem, assumir os negócios após a morte prematura do pai. Conhecia Eduardo como poucos. Sabia que era um homem de palavra, honrado, justo com os funcionários, mas também sabia que o mundo de Eduardo e o mundo de Marina eram separados por abismos que iam muito além do dinheiro. Filha, José havia dito finalmente, você tem certeza de que sabe onde está se metendo? O mundo deles não é igual ao nosso. Eles têm regras que a gente nem conhece. Eu sei, pai, Marina havia respondido, mas o Eduardo precisa de ajuda e eu sempre... Ela parou, incapaz de admitir em voz alta que havia passado a vida inteira secretamente apaixonada pelo patrão. Mas havia algo que Eduardo não sabia sobre Marina, um segredo que ela carregava no peito há meses, como uma bomba-relógio prestes a explodir. Havia 3 meses, durante um exame de rotina no posto de saúde da cidade, o médico havia detectado algo errado em seu eletrocardiograma. Mais exames revelaram a verdade devastadora: cardiomiopatia dilatada, uma condição rara e progressiva que estava fazendo seu coração aumentar de tamanho e perder eficiência. O cardiologista de Belo Horizonte havia sido claro: ela precisaria de cirurgia em até 1 ano para evitar complicações graves. Com cirurgia, poderia viver normalmente. Conseguiria pelo SUS no Hospital das Clínicas, mas a fila de espera estava longa e ela ficaria na incerteza sobre quando seria chamada. A ansiedade de não saber quando seria operada, de depender da sorte e do tempo, era angustiante demais para alguém que já havia perdido tanto na vida. Marina havia aceito a proposta de Eduardo não apenas para ajudá-lo, mas porque uma parte desesperada dela esperava que talvez, de alguma forma, aquele casamento de fachada pudesse lhe dar acesso ao tipo de segurança médica que garantiria sua cirurgia no tempo certo, com a equipe que ela escolhesse. Não estava usando Eduardo, estava se agarrando à única chance de ter controle sobre seu próprio tratamento que havia aparecido em sua vida. Só não imaginava que, ao salvar a vida dele, estaria arriscando perder o próprio coração de uma forma completamente diferente. Enquanto Marina passava a noite acordada, Eduardo andava de um lado para outro no quarto que havia sido de seu pai, tentando entender que loucura havia se apossado dele. O quarto ainda conservava alguns objetos pessoais de João Mendonça, o patriarca que havia transformado uma fazenda de café em um império do agronegócios antes de morrer aos 55 anos de infarto. Eduardo olhava para o retrato do pai na parede e se perguntava o que João pensaria da decisão do filho. João havia se casado por amor com a mãe de Eduardo, um escândalo na época porque ela era filha de um comerciante da cidade, não de fazendeiros. Mas o casamento havia sido longo e feliz, até a morte dela em um acidente de carro quando Eduardo tinha 15 anos. Desde então, Eduardo havia se focado apenas nos negócios, construindo uma armadura de frieza profissional que o protegia de mais perdas. O casamento com Bruna havia sido a escolha lógica. 2 famílias tradicionais, interesses financeiros alinhados, nenhum risco emocional. Mas agora, pensando em se casar com Marina, sentia uma ansiedade diferente, uma excitação nervosa que não tinha nada a ver com negócios. Lembrava de Marina criança, sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades financeiras da família.
Lembrava dela adolescente ajudando a mãe, morta quando Marina tinha 18 anos, na cozinha da casa grande, cantarolando músicas sertanejas enquanto trabalhava, sempre alegre, sempre gentil com todo mundo. Lembrava de como ela olhava para ele quando pensava que não estava vendo, não com a ganância que via nos olhos de outras mulheres, mas com algo que parecia suspeitosamente como admiração genuína. Meu Deus, murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto. O que estou fazendo? Mas no fundo, numa parte de si mesmo que havia enterrado há anos, Eduardo sabia exatamente o que estava fazendo. Estava dando uma chance para algo que havia ignorado a vida inteira. A possibilidade de se casar com alguém que o conhecia de verdade, que havia visto seus defeitos e qualidades, que gostava dele pelo que era, não pelo que possuía. Quando finalmente amanheceu, quando os primeiros raios de sol dourado iluminaram os campos de café e as pastagens onde o gado começava mais um dia, Eduardo tomou um banho, vestiu seu melhor terno e desceu para encontrar Marina. Ela estava na cozinha da casa grande, ajudando Dona Conceição com os últimos preparativos, usando um vestido simples azul marinho que realçava seus olhos. Quando ela se virou e o viu, Eduardo sentiu algo que não sentia há anos, nervosismo de primeiro encontro. Bom dia, disse sua voz mais formal que o habitual. Bom dia, seu Eduardo, Marina respondeu corando ligeiramente. Entre eles pairava a consciência de que em poucas horas estariam casados, mesmo que fosse apenas no papel. Marina, Eduardo disse aproximando-se dela, quero que saiba que pode desistir a qualquer momento, até na hora de dizer sim na igreja. Não vou ficar bravo, não vou culpar você. Sei que estou pedindo muito. Marina o olhou nos olhos, aqueles olhos verdes que havia admirado desde criança, e pela primeira vez em sua vida falou com Eduardo como igual, não como empregada para patrão. Seu Eduardo, disse com uma firmeza que o surpreendeu, eu não costumo voltar atrás na minha palavra. Se disse que caso com o senhor hoje, é porque vou casar. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Só preciso que saiba que vou fazer o meu melhor para não envergonhar o senhor, mas não sei fingir ser quem eu não sou. Marina, Eduardo disse suavemente, não quero que finja ser outra pessoa. Quero que seja exatamente quem você é. É por isso que te escolhi. E naquele momento, olhando nos olhos dela, Eduardo percebeu que havia mais verdade nessas palavras do que havia admitido para si mesmo. 2 horas depois, quando viu Marina descendo as escadas da casa grande, vestindo o vestido de sua bisavó, cabelos soltos caindo em ondas naturais pelos ombros, um buquê simples de flores do campo nas mãos, Eduardo soube que não estava mais fingindo coisa nenhuma. Estava se casando com a mulher mais linda que já havia visto na vida, e pela primeira vez em anos, sentia que talvez estivesse fazendo algo certo. A igreja matriz de São José do Rio Preto nunca havia visto tanta movimentação. Desde as 5 da manhã, carros importados disputavam espaço com caminhonetes no estacionamento, enquanto homens de terno italiano conversavam com fazendeiros de chapéu e bota. O casamento de Eduardo Mendonça era o evento social da década na região, reunindo desde políticos influentes até pequenos produtores rurais que respeitavam a família há gerações. Dentro da igreja centenária, com seus vitrais coloridos e altar de mármore, 300 pessoas sussurravam especulações em vozes baixas. Onde estava Bruna? Quem era essa Marina que ninguém conhecia? Por que Eduardo havia mudado de noiva da noite para o dia? Os boatos corriam soltos. Alguns diziam que Bruna havia fugido com outro homem, outros que Eduardo havia descoberto um escândalo. Alguns sussurravam sobre uma gravidez secreta. Na primeira fileira, Dona Eulália, a irmã solteirona de Eduardo, estava visivelmente nervosa. Aos 55 anos, ela havia dedicado a vida a cuidar da imagem da família após a morte dos pais. O casamento com Bruna havia sido meticulosamente planejado por ela, cada detalhe pensado para impressionar a sociedade local. Agora, esse casamento de última hora com uma qualquer ameaçava tudo o que ela havia construído. Eduardo perdeu completamente o juízo, sussurrava para o primo Antônio, que havia vindo de São Paulo especialmente para o casamento. Casar com a filha do caseiro? O que vão pensar na capital? O que vão dizer nos jornais?
Antônio, um homem pragmático de 40 anos, que administrava a parte urbana dos negócios da família, estava mais preocupado com os aspectos financeiros. O importante é que ele se case hoje, murmurou de volta. Os japoneses estão ali na terceira fileira. Se Eduardo aparecer solteiro no altar, perdemos 50 milhões. Dona Eulália revirou os olhos, mas sabia que o primo estava certo. Por mais que a escolha de Eduardo a horrorizasse socialmente, era melhor que o cancelamento completo do casamento. Na sacristia, Eduardo ajustava a gravata pela 10ª vez, suas mãos tremendo ligeiramente. Padre Antônio, que o havia batizado e dado a primeira comunhão, o observava com preocupação paternal. "Meu filho", disse o velho padre, "tem certeza do que está fazendo? Casamento é coisa séria, não é negócio que se faz por impulso." "Padre", Eduardo respondeu, "nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." E era verdade. Quanto mais pensava em Marina, percebia que ela era tudo que Bruna não era. Genuína, carinhosa, interessada nele como pessoa, não como conta bancária. "Marina é uma moça boa, padre. O senhor a conhece desde criança." "Conheço sim", padre Antônio confirmou. "É uma menina de ouro, sempre foi. Mas vocês vêm de mundos muito diferentes, Eduardo. Amor pode superar muitas coisas, mas diferenças sociais criam desafios que..." "Não é sobre diferenças sociais", Eduardo interrompeu. "É sobre encontrar alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor." Do outro lado da igreja, na casa paroquial onde as noivas costumavam se arrumar, Marina estava sendo ajudada por Dona Conceição e 2 vizinhas que haviam conhecido sua mãe. O vestido havia ficado perfeito depois de alguns ajustes rápidos, as rendas amareladas pelo tempo contrastando lindamente com sua pele morena clara. No pescoço usava a única joia que possuía, um cordão de ouro simples que havia sido de sua mãe. "Você está linda, minha filha", disse Dona Conceição, arrumando o véu que havia pertencido a 3 gerações de mulheres Mendonça. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de ver você assim." Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos ao pensar na mãe, morta de pneumonia, quando não puderam pagar pelo tratamento adequado. Se ela estivesse viva, o que pensaria da filha se casando com o patrão? "Estou fazendo certo, Dona Conceição?" Marina perguntou, voz pequena como a de uma criança insegura. "Não vou envergonhar a família dele?" A velha governanta pegou as mãos de Marina entre as suas, calejadas por décadas de trabalho, e olhou nos olhos da jovem com ternura maternal. "Menina", disse com firmeza, "você tem mais classe no dedo mindinho que metade dessas madames cheias de botox e joia emprestada. Eduardo escolheu você porque viu o que eu vejo há anos. Uma mulher de coração puro e inteligência natural. Agora levanta essa cabeça e vai mostrar para essa gente toda quem é Marina Santos." Quando chegou a hora, Marina caminhou pelo corredor central da igreja, segurando o braço de seu pai José, que usava o único terno que possuía, e chorava sem disfarçar. O terno havia sido comprado para o casamento da filha de um compadre 10 anos atrás. Estava um pouco folgado e ligeiramente fora de moda, mas José o havia passado com cuidado e polido os sapatos até brilharem. "Minha filha", sussurrou enquanto caminhavam lentamente pela nave central. "Você tem certeza disso? Ainda dá tempo de voltar atrás." "Tenho certeza, pai", Marina respondeu, embora seu coração batesse tão forte que tinha medo de que todos pudessem ouvir. "O Eduardo é um homem bom. Sempre foi bom conosco." Do altar, Eduardo a observava se aproximar e sentiu algo que nunca havia sentido antes, como se estivesse vendo sua alma gêmea caminhar em sua direção. Marina não tinha a elegância estudada de Bruna, não havia feito cursos de etiqueta ou frequentado academias caras, mas havia algo nela, uma graça natural, uma luz interior que fazia toda pessoa na igreja se virar para olhar com admiração em vez de crítica. As pessoas que esperavam ver uma aventureira tentando se aproveitar do fazendeiro rico, viram, em vez disso, uma jovem claramente nervosa, mas dignificada, que caminhava com a cabeça erguida, apesar das circunstâncias inusitadas. Até mesmo Dona Eulália teve que admitir, relutantemente, que Marina estava bonita e comportada. Quando Marina chegou ao altar, quando José colocou sua mão na de Eduardo e sussurrou, "Cuide bem dela, patrão." Quando Eduardo olhou nos olhos dela e disse baixinho, "Você está linda."
Algo mágico aconteceu na igreja centenária. A cerimônia, que deveria ser apenas uma farsa elaborada, começou a parecer com a coisa mais real que qualquer um dos presentes já havia testemunhado. Padre Antônio começou a cerimônia com as palavras tradicionais, sua voz ecoando pelas paredes de pedra que haviam ouvido centenas de casamentos ao longo das décadas. Mas quando chegou a hora dos votos, quando Eduardo pegou as mãos de Marina e começou a falar, suas palavras soaram diferentes do que havia ensaiado. "Marina", disse, sua voz clara o suficiente para toda a igreja ouvir, "prometo cuidar de você, proteger você e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz." Não eram os votos tradicionais, eram palavras que saíram diretamente de seu coração. Marina, olhando nos olhos verdes dele, sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas. "Eduardo", respondeu com voz trêmula, mas firme, "prometo ser leal a você, cuidar de você e te amar com todo o meu coração." A palavra amar saiu antes que pudesse pensar, mas uma vez dita, percebeu que era verdade. Sempre havia amado Eduardo, mesmo quando era impossível, mesmo quando era apenas um sonho de menina pobre. Quando o Padre Antônio disse, "Pode beijar a noiva", Eduardo se inclinou para Marina com uma ternura que fez várias senhoras na igreja suspirarem emocionadas. O beijo foi suave, respeitoso, mas durou apenas um segundo a mais do que deveria, o suficiente para ambos sentirem que algo havia mudado para sempre, que aquela cerimônia havia se tornado muito mais real do que qualquer um deles esperava. A explosão de aplausos que se seguiu ecoou pelas paredes da igreja, e quando saíram caminhando juntos pela nave central, Eduardo segurando firmemente a mão de Marina, ambos sabiam que não estavam mais fingindo. Estavam casados de verdade, com votos verdadeiros, e agora teriam que descobrir o que fazer com os sentimentos verdadeiros que haviam despertado. Mas a verdadeira surpresa viria na festa, quando descobririam que fingir estar apaixonado por alguém fica extremamente difícil quando você realmente está se apaixonando cada minuto que passa. A festa de casamento na fazenda dos Mendonça foi como um conto de fadas saído dos romances que Marina lia escondida na biblioteca improvisada do quarto. A casa grande e seus jardins haviam sido transformados num cenário mágico. Luzes douradas penduradas nas árvores centenárias, mesas decoradas com flores do campo misturadas com arranjos sofisticados vindos de Belo Horizonte. Uma banda completa tocando desde música clássica até sertanejo raiz para agradar todos os gostos. O terraço principal havia virado pista de dança, com piso de madeira especialmente montado para a ocasião. Barracas elegantes serviam desde o tradicional leitão à pururuca até pratos internacionais preparados por chefes trazidos da capital. Era o tipo de festa que ficaria na memória da região por décadas, uma demonstração do poder e do bom gosto da família Mendonça. Marina, que nunca havia estado numa festa maior que as quermesses da igreja, se sentia como uma princesa em um mundo encantado, mas também como uma impostora que poderia ser descoberta a qualquer momento. Eduardo não saía do lado dela, apresentando-a para cada grupo de convidados com um orgulho que parecia genuíno. "Esta é minha esposa, Marina", dizia, e cada vez que pronunciava essas palavras, elas soavam mais naturais. Marina cumprimentava a todos com educação simples, mas sincera, respondendo perguntas sobre onde havia estudado, aqui mesmo na cidade, onde haviam se conhecido. Ela cresceu aqui na fazenda. Por quanto tempo namoraram? Nos conhecemos há anos, mas só recentemente percebemos que era amor. Os convidados ficaram inicialmente surpresos, mas gradualmente encantados com a simplicidade genuína de Marina. Ela não tentava impressionar ninguém com conhecimentos que não possuía. Não fingia familiaridade com assuntos que desconhecia. Em vez disso, fazia perguntas inteligentes, ouvia com interesse real e demonstrava uma curiosidade natural que cativava até os mais céticos. "Sua esposa é encantadora", comentou o embaixador japonês com Eduardo durante o jantar. "Muito refrescante encontrar alguém tão autêntico em nosso mundo de negócios." Eduardo sorriu, sentindo orgulho verdadeiro. "Marina é especial mesmo. Ela me lembra do que realmente importa na vida." Mas foi durante a dança dos noivos que tudo mudou definitivamente. Eduardo conduziu Marina para o centro da pista improvisada no terraço,
E quando a banda começou a tocar uma valsa clássica, a mesma que sua avó havia dançado no próprio casamento 70 anos atrás, Marina congelou completamente. Eu não sei dançar isso, sussurrou mortificada, sentindo todos os olhos da festa focados neles. Nunca aprendi valsa. Só sei dançar sertanejo e forró. Eduardo viu o pânico nos olhos dela e sentiu uma ternura protetora que nunca havia experimentado antes. Eu ensino, respondeu sua voz mais suave que ela jamais havia ouvido. Confie em mim. E ali, sob as luzes douradas das árvores centenárias, com 300 pessoas assistindo em silêncio respeitoso, Eduardo ensinou Marina a dançar valsa, passo a passo, sussurrando instruções em seu ouvido, segurando-a com uma delicadeza que fez o coração dela acelerar, de formas que não tinham nada a ver com sua condição cardíaca. Relaxa, ele murmurou, suas mãos firmes em sua cintura e mão. Deixa eu te conduzir. Não pensa nos outros, pensa só na música. Marina fechou os olhos e se entregou. Deixou que ele a guiasse pela pista como se estivessem sozinhos no mundo. A música fluiu através deles, e gradualmente Marina começou a seguir os passos naturalmente, como se houvesse nascido para dançar com Eduardo. Os convidados começaram a aplaudir suavemente, depois mais alto, emocionados com a beleza do momento. A banda tocou mais devagar, prolongando a magia, e por alguns minutos preciosos, aquele casamento arranjado se transformou na demonstração mais genuína de romance que a região havia testemunhado em décadas. Você está bem? Eduardo perguntou quando a música acabou, notando que Marina estava ligeiramente ofegante, uma mão discretamente pressionada ao peito. Estou. Ela mentiu, não querendo estragar o momento perfeito. Mas Eduardo, criado no campo e acostumado a observar sinais sutis nos animais e pessoas, notou que algo não estava certo. Vamos tomar um ar fresco, disse, conduzindo-a gentilmente para longe da multidão de convidados que os parabenizavam. No jardim da casa, longe dos olhares curiosos e das luzes da festa, Marina finalmente pôde respirar mais facilmente. Desculpa, disse. Acho que foi a emoção de tudo isso. Eduardo a estudou com atenção crescente. Havia algo na forma como ela respirava, na cor ligeiramente pálida de sua pele, que o preocupava. Marina, disse suavemente, quero que saiba que pode confiar em mim, seja sobre o que for. Somos casados agora, mesmo que seja só no papel por enquanto. Por um momento terrível, Marina considerou contar sobre sua condição cardíaca. Mas como explicar que estava morrendo para um homem que acabara de se casar com ela? Como arriscar estragar a única coisa boa que havia acontecido em sua vida com notícias que só trariam preocupação e pena? É só cansaço, disse finalmente forçando um sorriso. Nunca fiquei acordada a noite toda, nunca dancei tanto, nunca estive no centro das atenções assim. Eduardo assentiu, mas fez uma promessa silenciosa de ficar atento. Havia crescido cercado de animais e sabia quando algo não estava certo, mesmo que não conseguisse identificar exatamente o que. Quer voltar para a festa ou prefere descansar? Perguntou, genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Posso inventar qualquer desculpa para os convidados. Marina sentiu uma onda de gratidão por sua consideração. Podemos voltar. Só precisava de alguns minutos longe de tanta gente. Quando retornaram à festa, Eduardo permaneceu ainda mais próximo dela, sempre com uma mão protetora em suas costas, sempre atento a sinais de que ela pudesse estar se sentindo mal novamente. Os convidados interpretaram essa atenção constante como devoção romântica, e os comentários sobre o amor verdadeiro dos noivos se espalharam pela festa. Nunca vi Eduardo tão cuidadoso com alguém, comentou Dona Eulália com a cunhada, sua resistência inicial à Marina começando a amolecer diante da felicidade óbvia do sobrinho. E ela parece genuinamente apaixonada por ele, não? Interessada no dinheiro. A festa se estendeu até as primeiras horas da manhã, com os convidados gradualmente se despedindo e elogiando tanto a hospitalidade quanto a beleza do casal. Os japoneses ficaram visivelmente impressionados com a autenticidade do casamento e confirmaram que os contratos seriam assinados na segunda-feira seguinte. Quando finalmente ficaram sozinhos, Eduardo e Marina se encontraram na varanda onde tudo havia começado. Ambos exaustos,
mas estranhamente energizados. Marina havia tirado os sapatos emprestados que a machucavam, e Eduardo havia afrouxado a gravata e tirado o paletó. Conseguimos, Marina disse, quase não acreditando. Realmente conseguimos enganar todo mundo. Será que enganamos? Eduardo perguntou, olhando para ela com uma intensidade que a fez corar. Porque por alguns momentos ali, especialmente durante a valsa, não pareceu fingimento. Marina sentiu o coração acelerar novamente e desta vez sabia que não era por causa da doença. Eduardo... começou, mas ele se aproximou pegando suas mãos entre as suas. Marina, sei que começamos isso como um negócio, como uma conveniência para resolver meus problemas. Mas quero que saiba que você não é apenas uma funcionária fazendo um favor. Você é... Ele hesitou, procurando palavras para sentimentos que nem ele mesmo entendia completamente. Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em anos. O que nenhum dos dois sabia era que alguns casamentos fingidos têm uma forma peculiar de se tornarem verdadeiros quando duas pessoas finalmente param de lutar contra o que sentem, e que a verdadeira aventura de suas vidas estava apenas começando. Os primeiros dias após o casamento passaram numa névoa surreal para Marina. Acordava no quarto de hóspedes principal da Casa Grande. Eduardo havia insistido que mantivessem quartos separados para preservar a dignidade de ambos, até decidirem o que fazer sobre o futuro de seu arranjo. Tomava café da manhã na mesa, onde antes apenas servia, e lentamente aprendia a navegar seu novo papel como esposa do homem mais poderoso da região. A Casa Grande da Fazenda Mendonça era uma mansão colonial reformada que misturava a arquitetura tradicional com confortos modernos. Tinha 15 cômodos, biblioteca com mais de 1000 livros, sala de música com piano de cauda e varanda que se estendia por toda a frente da casa. Para Marina, que havia crescido numa casa de 3 cômodos, cada ambiente parecia um mundo novo para explorar. Eduardo havia sido o perfeito cavalheiro desde a noite de núpcias, tratando-a com um respeito que a surpreendia constantemente. Nunca fazia exigências, nunca a fazia se sentir inferior. Sempre perguntava sua opinião sobre as coisas da fazenda como se ela realmente importasse. E gradualmente, Marina começou a perceber que talvez Eduardo não estivesse apenas sendo educado por obrigação. Havia a forma como ele olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo, não com o olhar paternalista de patrão para a empregada, mas com algo que parecia suspeitosamente como admiração genuína. Havia como sempre arranjava uma desculpa para estar por perto quando ela ajudava Dona Conceição na cozinha, participando de conversas sobre receitas e tradições familiares. Havia como sua voz ficava mais suave quando falava com ela, como se estivesse com medo de assustá-la ou magoá-la. Eduardo, por sua vez, estava descobrindo facetas de Marina que o fascinavam a cada dia. Como conversava com os animais da fazenda, os cavalos, as vacas, até mesmo os gatos, como se fossem pessoas, com uma naturalidade que revelava sua conexão profunda com a vida rural. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre os livros que lia escondida na biblioteca improvisada de seu quarto, romances clássicos que havia conseguido emprestado da professora da escola, histórias que alimentavam sua imaginação e seus sonhos de mundos além da fazenda. Como tinha uma opinião inteligente sobre praticamente tudo, apesar de nunca ter tido oportunidades formais de estudar além do ensino médio. Você sabia, disse Eduardo um dia durante o almoço, dirigindo-se ao capataz, mas, olhando para Marina, que Marina tem ideias fantásticas sobre diversificação agrícola? Marina estava servindo água fresca em copos de cristal, tentando se acostumar com o protocolo da casa. Ela sugeriu que plantássemos flores para vender para as floriculturas da capital. Diz que a terra da margem do rio seria perfeita porque mantém umidade constante. Marina corou até a raiz dos cabelos, quase derrubando a jarra. Ah, foi só uma ideia boba que tive, vendo a terra parada. Não foi boba coisa nenhuma. Eduardo interrompeu com firmeza. Foi genial. Vou falar com o agrônomo na semana que vem para começarmos os estudos de viabilidade. Era nesses momentos que Marina sentia seu coração, aquele coração doente que batia em tempo emprestado. Acelerar não de problema médico, mas de felicidade pura e incredulidade. Ninguém nunca havia valorizado suas ideias antes.
Ninguém nunca havia a tratado como se suas opiniões importassem. E era nesses momentos que se lembrava, com uma pontada dolorosa de realidade, que aquilo tudo era temporário, e uma hora Eduardo descobriria que podia ter qualquer mulher educada e sofisticada do mundo e não precisaria mais de sua farsa interiorana. Mas havia sinais de que talvez Eduardo estivesse pensando diferente, como a forma que havia começado a incluí-la nas decisões da fazenda, pedindo sua opinião sobre contratação de funcionários e investimentos em melhorias. Como havia mandado reformar o quarto dela sem consultar, instalando ar-condicionado e uma estante nova para seus livros. Como havia sugerido que ela escolhesse uma égua do plantel para aprender a cavalgar, como uma verdadeira dona de fazenda deve saber. 3 semanas após o casamento, durante um almoço particularmente agradável na varanda, Eduardo fez uma sugestão que deixou Marina completamente sem palavras. Marina, disse, cortando cuidadosamente um pedaço de picanha, estive pensando que talvez você gostasse de estudar. Quer dizer, fazer uma faculdade. Marina deixou o garfo cair no prato com um ruído que ecoou pela varanda silenciosa. Faculdade. Agronomia, talvez. Ou administração rural. Você tem uma inteligência natural para essas coisas, e com o estudo formal poderia... Eduardo! Marina o interrompeu, sua voz saindo mais alta que pretendia. Faculdade custa uma fortuna, e eu já tenho 25 anos. E daí? Eduardo respondeu genuinamente confuso com a objeção dela. Dinheiro não é problema, você sabe disso. E 25 anos é a idade perfeita para começar uma nova fase da vida. Ele se inclinou para a frente, seus olhos verdes brilhando com entusiasmo. Marina, você tem potencial que está sendo desperdiçado. Poderia fazer tanta diferença na agricultura da região, poderia... Marina se levantou abruptamente da mesa, caminhando até a balaustrada da varanda. Eduardo a seguiu, preocupado com sua reação. Desculpa, disse, colocando uma mão gentil em seu ombro. Não queria pressionar você. Foi só uma ideia. Não é isso, Marina disse baixinho, sem se virar para olhá-lo. É que... Ela parou, lutando contra lágrimas que ameaçavam cair. Como explicar que não fazia sentido planejar um futuro quando não sabia se teria um? Como contar que cada dia que passava era uma vitória contra um relógio biológico que estava contando regressivamente? É que o quê? Eduardo insistiu gentilmente, virando-a para encará-lo. Marina, pode me contar qualquer coisa. Somos parceiros. Agora, lembra? O uso da palavra parceiros em vez de casados não passou despercebido por ela, lembrando-a mais uma vez da natureza temporária de seu arranjo. É que eu não sei se vale a pena começar algo que talvez não consiga terminar, disse finalmente, escolhendo palavras que fossem verdadeiras sem revelar toda a verdade. Eduardo franziu o senho, confuso. Por que não conseguiria terminar? Acha que não é inteligente o suficiente? Porque posso garantir que... Não é sobre inteligência. Marina o interrompeu. É sobre... É complicado, Eduardo. Ele a estudou por um longo momento, vendo vulnerabilidade e medo em seus olhos, sentindo que havia segredos importantes que ela não estava contando, mas também viu determinação e uma tristeza profunda que o fez querer protegê-la de qualquer coisa que a estivesse machucando. Está bem, disse finalmente. Não vamos falar sobre faculdade agora. Mas Marina, ele pegou suas mãos entre as suas. Quero que saiba que acredito em você. Acredito no seu potencial, na sua inteligência, na sua capacidade de fazer coisas incríveis. E quando estiver pronta para acreditar também, estarei aqui para ajudar. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta, viu carinho real, viu o tipo de fé em suas capacidades que nunca havia encontrado antes. E foi naquele momento que percebeu que estava apaixonada por Eduardo de uma forma completamente diferente da paixão de adolescente que havia sentido anos atrás. Estava apaixonada pelo homem que ele era, gentil, respeitoso, encorajador, não pelo patrão rico e inalcançável que havia idolatrado na juventude. O problema era que também foi naquele momento que percebeu que não poderia continuar escondendo sua condição médica muito mais tempo. O coração que havia aprendido a amar Eduardo estava literalmente falhando, e uma hora ele perceberia que algo estava errado. Mas o destino tinha seus próprios planos para revelar a verdade.
E ela viria à tona da forma mais dramática e aterrorizante possível. O outono chegou cedo naquele ano, trazendo manhãs frescas e tardes douradas que pintavam a fazenda com cores de cartão postal. Marina havia se acostumado com a rotina da casa grande, encontrando seu próprio ritmo entre as responsabilidades domésticas que escolhia assumir e os momentos de descoberta de sua nova vida. Ela havia se tornado próxima de Dona Conceição, que a tratava como a filha que nunca tivera, ensinando-lhe segredos culinários da família e histórias sobre os Mendonça que ajudavam Marina a entender melhor o homem com quem havia se casado. Também havia desenvolvido uma amizade genuína com o Dr. Roberto, o veterinário da fazenda, que ficara impressionado com sua intuição natural para lidar com animais doentes. "Essa menina tem o dom", comentava a doutor. Roberto com Eduardo após Marina ajudar a tratar uma égua com complicações no parto. "Nunca vi ninguém acalmar animais assim. É como se eles confiassem nela instintivamente." Eduardo observava Marina conversando baixinho com a égua recuperando e sentia orgulho crescer em seu peito como uma maré quente. Mas foi numa tarde particularmente quente de março, quando Marina estava ajudando a transportar feno para o estábulo, que seu mundo desmoronou. A dor começou como sempre, uma pressão leve no peito que ela havia aprendido a ignorar. Mas desta vez, em vez de passar em alguns minutos, foi aumentando gradualmente, como se uma mão gigante estivesse espremendo seu coração. Marina tentou continuar trabalhando, dizendo a si mesma que era apenas o esforço físico, apenas o calor. Mas quando se abaixou para pegar outro fardo de feno, a dor explodiu com uma intensidade que a fez dobrar de agonia. Suas pernas falharam, sua visão embaçou, e ela caiu de joelhos no chão empoeirado do estábulo. Foi João, um dos peões mais novos, quem a encontrou. "Dona Marina!" gritou correndo para ajudá-la. "O que foi? O que está acontecendo?" Mas Marina não conseguia responder, não conseguia respirar direito. Apenas se agarrava ao peito como se pudesse segurar o coração no lugar com força de vontade. "Chama o patrão!" João gritou para outro funcionário. "Corre, chama todo mundo!" Eduardo estava no escritório revisando contratos quando ouviu os gritos. Correu para o estábulo e encontrou Marina no chão, pálida como papel, lutando para respirar. Nunca havia sentido tanto medo na vida. "Marina! Marina! Olha para mim!" Eduardo se ajoelhou ao lado dela, pegando-a nos braços. "O que está sentindo? Onde dói?" "Peito!" Ela conseguiu sussurrar. Não consigo." Eduardo não esperou mais explicações. Gritou para João preparar o carro mais rápido da fazenda. Pegou Marina no colo e correu. Durante toda a corrida louca para o hospital da cidade, com Marina desmaiando e acordando no banco traseiro, Eduardo segurou a mão dela e prometeu que faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço para salvá-la. "Não morre", sussurrava. "Por favor, Marina, não morre. Ainda tenho tanto para te dizer." No hospital municipal, Dr. Henrique, o único cardiologista da região, examinou Marina com expressão cada vez mais grave. Quando saiu para falar com Eduardo, seu rosto estava sombrio. "Eduardo, preciso ser direto contigo. Marina tem uma condição cardíaca muito séria, cardiomiopatia dilatada avançada. O coração dela está falhando." Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. "Como assim falhando? Ela sempre foi saudável, sempre trabalhou normal. Essa condição pode ser silenciosa por anos", Dr. Henrique explicou. "Mas quando chega nesse estágio, a situação é crítica. Ela precisa ser levada para Belo Horizonte imediatamente, para um centro especializado." "Então vamos", Eduardo disse sem hesitar. "Chama o helicóptero agora mesmo." "Eduardo", o médico continuou, sua voz pesada, "ela vai precisar de acompanhamento especializado e pode ser que precise de procedimentos complexos. Podemos fazer pelo SUS, mas se quiser agilizar o processo, faça tudo o que for necessário." Eduardo interrompeu, já ligando para o piloto. "SUS, particular, não importa. Quero que ela tenha o melhor. Atendimento possível. O que precisar eu pago." Foi só enquanto esperava o helicóptero chegar, sentado ao lado da cama onde Marina dormia sedada, que Eduardo finalmente admitiu para si mesmo a verdade que vinha negando há semanas.
Não estava mais fingindo estar casado com Marina. Estava perdidamente, irrevogavelmente apaixonado por ela, e a ideia de perdê-la era mais aterrorizante que qualquer perda financeira que pudesse imaginar. Pegou a mão dela entre as suas e fez uma promessa silenciosa. Faria qualquer coisa. Gastaria toda a sua fortuna, se necessário, para dar a ela a chance de viver que merecia. Porque às vezes a gente só descobre o que realmente importa quando está prestes a perder tudo, e Eduardo acabara de descobrir que Marina havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. O Hospital São Rafael, em Belo Horizonte, era um mundo completamente diferente do pequeno hospital municipal, onde Marina havia crescido, levando o pai para consultas ocasionais. Corredores infinitos, equipamentos de última geração, médicos que falavam em termos técnicos que Eduardo tentava desesperadamente entender. Dr. Augusto Paranhos, o cardiologista-chefe, era um homem de 50 anos, com reputação internacional e uma franqueza brutal que Eduardo aprendeu a respeitar nos primeiros 5 minutos de conversa. Senhor Mendonça, disse após examinar todos os exames de Marina, sua esposa está em estado crítico. O coração dela está funcionando a cerca de 20% da capacidade normal. Eduardo se agarrou na cadeira do consultório médico, tentando processar informações que pareciam saídas de um pesadelo. Mas ela é jovem, sempre foi forte. A cardiomiopatia dilatada não respeita a idade ou condição física anterior, Dr. Paranhos explicou. É uma condição progressiva que pode ter começado anos atrás, sem sintomas óbvios. E o tratamento? Eduardo perguntou, embora parte dele tivesse medo da resposta. Temos 2 opções, o médico respondeu. Cirurgia para implante de dispositivo de assistência ventricular, que pode estabilizar a condição, mas não é cura definitiva. Ou transplante cardíaco, que oferece as melhores chances de vida normal a longo prazo. E os custos? O dispositivo custa cerca de R$200 mil, mais os custos hospitalares e acompanhamento. O transplante, Dr. Paranhos hesitou, pode chegar a R$500 mil, se conseguirmos um coração compatível rapidamente. Eduardo não piscou. Faça o transplante. Faça tudo o que for necessário. Senhor Mendonça, entendo sua pressa, mas transplante cardíaco não é algo que se decide assim. Há listas de espera, compatibilidade, riscos enormes. Doutor, Eduardo o interrompeu, sua voz carregada de uma determinação que vinha das profundezas de sua alma. Marina é minha esposa. É a pessoa mais importante da minha vida. Não me importa quanto custe, quanto tempo demore, que favores eu tenha que pedir. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para salvá-la. Doutor. Paranhos estudou Eduardo por um longo momento, reconhecendo o tipo de amor desesperado que havia visto algumas vezes em sua carreira. Está bem. Vamos começar com uma avaliação completa para transplante e colocá-la na lista de prioridade máxima. Mas preciso que entenda, mesmo fazendo tudo certo, não há garantias. Marina ficou inconsciente por 2 dias inteiros. 2 dias eternos em que Eduardo não saiu do lado da cama do CTI, não tomou banho direito, não comeu refeições completas, apenas segurava a mão dela e conversava como se ela pudesse ouvi-lo. Contava sobre a fazenda, sobre os planos que haviam feito juntos, sobre como ela havia mudado sua vida em tão pouco tempo. Você sabia, sussurrava na madrugada do 2º dia, quando o hospital estava silencioso exceto pelo som das máquinas, que eu estava planejando pedir para você ficar comigo de verdade, não por negócio, não por conveniência, mas porque... Ele parou, engolindo lágrimas que se recusava a derramar onde ela pudesse vê-las. Porque me apaixonei por você como um adolescente. Aos 32 anos, Marina, você me fez sentir como se fosse meu primeiro amor. Me fez lembrar como é acordar feliz, como é ter alguém para quem quero voltar para casa todo dia. Sua voz quebrou ligeiramente. Então, você não pode desistir agora. Não quando eu finalmente entendi o que significa amar alguém de verdade. Foi quando disse essas palavras que Marina apertou sua mão. Fraquinho, quase imperceptível, mas real. Eduardo ergueu a cabeça bruscamente e viu os olhos dela se abrindo lentamente, como se estivesse emergindo de um sonho muito profundo. Eduardo, a voz saiu rouca, fraca, mas era o som mais bonito que ele já havia ouvido na vida. Estou aqui, disse,
beijando sua mão repetidamente. Estou aqui e não vou sair daqui nunca mais. O que aconteceu? Marina perguntou, tentando focar nos equipamentos ao redor da cama, na tubulação, nas máquinas que apitavam constantemente. Você desmaiou no estábulo. Seu coração... Eduardo pausou, procurando palavras que não a assustassem mais do que necessário. Marina, por que não me contou que estava doente? Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Porque tinha medo que você me mandasse embora. Marina, Eduardo disse, sua voz quebrando de emoção e incredulidade. Eu nunca jamais mandaria você embora. Principalmente agora que descobri que... Ele parou, reunindo coragem para dizer as palavras que havia ensaiado por 2 dias. Que te amo. De verdade. Não fingimento, não conveniência. Amor mesmo, do tipo que faz a gente querer passar o resto da vida junto. Marina o olhou como se ele fosse um milagre, como se as palavras dele fossem impossíveis demais para serem reais. Você me ama? Como um louco, Eduardo confirmou, inclinando-se para beijar sua testa com infinita ternura. E se você me deixar, vou cuidar de você pro resto da vida. Vou pagar todos os tratamentos, vou contratar os melhores médicos do mundo, vou... Eduardo, Marina interrompeu sorrindo apesar das lágrimas que corriam livremente por suas bochechas. Você falou que me ama. Falei, ele confirmou. E vou falar todos os dias pelo resto da minha vida, se você quiser ouvir. Foi quando Marina puxou-o para mais perto, com a pouca força que tinha, e sussurrou no ouvido dele. Eu também te amo. Desde sempre. Muito antes de você me pedir em casamento. Sempre te amei, Eduardo. Mesmo quando era impossível. Mesmo quando era só sonho. E ali, naquele quarto de hospital, com aparelhos apitando e enfermeiras entrando e saindo, um casamento que havia começado como farsa se transformou na declaração de amor mais verdadeira que qualquer um dos dois jamais havia imaginado possível. Mas a vida real ainda tinha algumas curvas inesperadas guardadas para eles, porque nem todo amor verdadeiro tem um caminho fácil até o final feliz, especialmente quando o tempo está contando contra vocês. Os 6 meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional que testou não apenas o amor de Eduardo e Marina, mas também a força de vontade de ambos. Marina foi colocada no topo da lista de transplantes, mas isso significava esperar por uma tragédia. Alguém jovem e saudável que morresse em condições que permitissem a doação do coração. Eduardo alugou um apartamento a 2 quadras do hospital e transformou sua vida numa rotina de cuidados médicos e esperança. Todas as manhãs, levava café caseiro preparado por Dona Conceição, que havia insistido em vir para Belo Horizonte para cuidar dos meninos. Todas as tardes, lia para Marina livros que ela escolhia, desde romances clássicos até biografias de pessoas que haviam superado doenças graves. Marina passou por uma série de procedimentos para mantê-la estável enquanto esperavam. Um marca-passo temporário, medicações que a deixavam enjoada e fraca, sessões de fisioterapia que a exauriam, mas eram necessárias para manter sua força física. Eduardo esteve presente em cada consulta, aprendeu o nome de cada medicamento, decorou os horários de cada procedimento. Nunca pensei que veria Eduardo Mendonça virando enfermeiro, brincou Dr. Paranhos um dia, observando Eduardo ajudar Marina com os exercícios respiratórios. O amor faz a gente descobrir versões de nós mesmos que nem sabíamos que existiam, Eduardo respondeu, sua atenção totalmente focada em Marina. Foi durante esses meses que eles realmente se conheceram, não como patrão e empregada, não como marido e esposa de conveniência, mas como 2 pessoas que haviam escolhido enfrentar juntas a maior crise de suas vidas. Eduardo descobriu que Marina era ainda mais corajosa do que imaginara, enfrentando cada procedimento doloroso com uma determinação silenciosa que o inspirava. Marina descobriu que Eduardo era capaz de uma dedicação absoluta que ia muito além de suas responsabilidades financeiras. Ele havia reorganizado toda a sua vida ao redor dela, delegando a administração da fazenda para o capataz e só voltando para resolver questões urgentes, sempre levando-a junto quando ela se sentia bem o suficiente para viajar. Você não precisa abrir mão de tudo por minha causa, Marina disse uma tarde,
quando Eduardo recusou um convite para uma conferência importante de agronegócios em São Paulo. Preciso sim, Eduardo respondeu simplesmente. Você é minha prioridade número 1 agora. Foi em uma terça-feira chuvosa de setembro que o telefonema chegou. Dr. Paranhos ligou às 3 da madrugada com a notícia que haviam esperado e temido simultaneamente. Temos um coração compatível. Preciso que venham para o hospital imediatamente. Eduardo e Marina se olharam no silêncio do apartamento, ambos sabendo que aquele era o momento decisivo. Ou Marina sobreviveria à cirurgia e teria uma chance de vida normal, ou eles não queriam pensar na alternativa. Está pronta? Eduardo perguntou, ajudando-a a se vestir com roupas confortáveis. Estou, Marina respondeu, embora sua voz tremesse ligeiramente. Você vai estar lá quando eu acordar? Vou estar segurando sua mão, Eduardo prometeu. A cirurgia durou 8 horas. 8 horas em que Eduardo caminhou pelos corredores do hospital como um animal enjaulado, bebeu litros de café ruim. Dona Conceição havia chegado de manhã e passado o tempo tricotando e murmurando orações baixinho. José, o pai de Marina, chegou na hora do almoço, usando o mesmo terno do casamento e carregando 1/3 que havia sido da esposa. Quando o Dr. Paranhos finalmente saiu do centro cirúrgico, ainda usando a roupa da operação, Eduardo leu a resposta em seu rosto antes mesmo que ele falasse. A cirurgia foi um sucesso completo, disse, sorrindo pela primeira vez desde que Eduardo o conhecera. O coração está funcionando perfeitamente. Marina está bem. Eduardo sentiu as pernas falharem e teve que se sentar numa cadeira do corredor. Toda a tensão acumulada de meses saiu de uma vez, deixando-o exausto, mas imensamente grato. Posso vê-la? Daqui a algumas horas, quando sair da recuperação. Mas, Eduardo, Dr. Paranhos colocou uma mão no ombro dele. Ela vai precisar de muito cuidado nos próximos meses. Medicamentos rigorosos, acompanhamento constante, mudanças no estilo de vida. Doutor, Eduardo respondeu, sua voz firme, apesar das lágrimas que finalmente permitiu derramar. Podem contar comigo para tudo que ela precisar pelo resto da vida. Quando Marina finalmente acordou 18 horas depois da cirurgia, a primeira coisa que viu foi o rosto de Eduardo. Ele estava segurando sua mão exatamente como havia prometido, mas parecia ter envelhecido anos em questão de horas. Como se sente? Perguntou, sua voz rouca de exaustão e emoção. Marina levou alguns segundos para responder, sentindo algo diferente em seu peito. Não a pressão constante e a falta de ar que havia se acostumado a ignorar, mas uma sensação de força e vitalidade que não experimentava há anos. Diferente, disse finalmente. Mais forte, como se eu pudesse respirar de verdade pela primeira vez em muito tempo. Você tem um coração novo, Eduardo explicou gentilmente. Alguém muito generoso decidiu salvar sua vida. Marina fechou os olhos, processando a magnitude do que havia acontecido. Alguém havia morrido para que ela pudesse viver. Era uma responsabilidade que carregaria para sempre. Eduardo, disse baixinho, obrigada por não desistir de mim. Marina, ele respondeu beijando sua mão com reverência. Obrigado por lutar. Obrigado por voltar para mim. E naquele momento, ambos souberam que haviam passado pelo teste mais difícil que qualquer relacionamento poderia enfrentar. A recuperação foi lenta, mas constante. Marina passou mais 2 semanas no hospital, aprendendo a lidar com os novos medicamentos e reaprendendo atividades simples como caminhar longas distâncias sem se cansar. Eduardo permaneceu ao seu lado cada dia, aprendendo junto com ela sobre cuidados pós-transplante, ajudando com fisioterapia, celebrando cada pequena vitória. Sabe o que mais me impressiona? Disse Dr. Paranhos no dia da alta hospitalar. A dedicação dele. Nunca vi um cônjuge tão envolvido no processo de recuperação. Isso faz toda a diferença no sucesso do transplante. Marina sorriu, observando Eduardo dobrar cuidadosamente as roupas dela na mala. Ele é especial mesmo. Quando finalmente retornaram para a fazenda, 2 meses depois da cirurgia, foi como voltar para casa após uma longa guerra. Tudo parecia mais brilhante, mais colorido, mais precioso. Marina olhou para os campos que havia conhecido a vida inteira com olhos novos. Os olhos de alguém que havia quase perdido a chance de vê-los novamente. Bem-vinda de volta, patroa,
disse João, o peão que havia encontrado Marina desmaiada no estábulo. A fazenda não foi a mesma sem a senhora. Marina sorriu, notando que ele havia a chamado de patroa naturalmente, sem ironia ou desconforto. Aos poucos, todos na fazenda haviam parado de vê-la como a filha do caseiro e começado a respeitá-la como a esposa de Eduardo. Mas foi na primeira noite de volta, quando estavam sentados na varanda onde tudo havia começado quase um ano atrás, que Eduardo fez a pergunta que mudaria tudo entre eles para sempre. Marina, disse, pegando suas mãos entre as suas, quero fazer uma pergunta, e quero que responda com total honestidade. Marina sentiu o coração novo acelerar ligeiramente. Pode perguntar. Você quer continuar casada comigo? Eduardo perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade. Não por conveniência, não. Por gratidão pelo que passei contigo no hospital, mas porque realmente quer construir uma vida comigo. Marina o olhou nos olhos, vendo medo e esperança misturados em igual medida. Eduardo, disse suavemente, eu te amo. Te amo desde criança. Te amo ainda mais, depois de tudo que passamos juntos. Mas preciso que saiba que não sou mais a mesma pessoa de antes. Como assim? Quase morrer muda a gente. Marina explicou. Me fez perceber que não quero mais viver como se fosse invisível, como se não merecesse coisas boas. Se vamos ficar juntos de verdade, quero ser sua parceira de igual para igual, não sua protegida. Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuinamente relaxado que ela havia visto nele em meses. Marina nunca quis uma protegida, sempre quis uma parceira. Alguém que desafiasse minhas ideias, que trouxesse perspectivas novas, que me fizesse crescer como pessoa. Ele se levantou e se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma caixa pequena. Então, Marina Santos Mendonça, disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. Quer se casar comigo de novo? Desta vez por amor, não por conveniência. Desta vez para sempre. Marina olhou para o anel. Não uma peça extravagante, mas algo delicado e clássico que combinava perfeitamente com sua personalidade. E depois para o homem que havia aprendido a amar em suas imperfeições e qualidades. Aceito, disse sem hesitação. Mas desta vez eu quero escrever meus próprios votos. Perfeito, Eduardo riu, deslizando o anel em seu dedo. Desta vez eu também quero escrever os meus. 6 meses depois, numa cerimônia pequena, mas profundamente significativa, Eduardo e Marina renovaram seus votos na mesma igreja onde haviam se casado a primeira vez. Mas desta vez não havia fingimento, não havia plateia de 300 pessoas, não havia pressão de negócios, apenas suas famílias mais próximas, os funcionários da fazenda que haviam se tornado família escolhida, e o amor verdadeiro que havia crescido das cinzas de um casamento arranjado. Marina usou um vestido simples que havia escolhido ela mesma, não uma relíquia de família, mas algo novo que representava o novo começo deles. Eduardo usou o mesmo terno do primeiro casamento, mas desta vez seu sorriso era completamente genuíno, seus olhos brilhavam de felicidade verdadeira. Eduardo, Marina disse quando chegou a hora dos votos, sua voz clara e forte, você me salvou em mais formas do que imagina. Me salvou da invisibilidade, me deu voz, me ensinou que mereço ser amada. Prometo ser sua parceira em tudo, nos bons e maus momentos, na saúde e na doença. E desta vez eu sei exatamente o que essa promessa significa. Marina, Eduardo respondeu, sua voz tremendo de emoção. Você me ensinou que riqueza verdadeira não tem nada a ver com dinheiro. Me ensinou que lar não é um lugar, mas uma pessoa que faz nosso coração bater mais forte. Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todos os seus sonhos, porque seus sonhos se tornaram meus sonhos também. Quando o padre Antônio os declarou marido e esposa novamente, o beijo que trocaram foi diferente do primeiro, não hesitante ou respeitoso, mas apaixonado e verdadeiro, selando uma promessa que ambos sabiam que durariam para sempre. A festa foi no terraço da fazenda, sob as mesmas árvores onde haviam dançado valsa um ano atrás. Mas desta vez, quando a música começou, Marina dançou com confiança, Eduardo a conduziu com amor verdadeiro, e todos que assistiam puderam ver que aquele era um casal que havia encontrado algo raro e precioso, amor que havia sido testado pelas maiores dificuldades e saído mais forte. Sabe o que mais me deixa feliz?
Marina sussurrou no ouvido de Eduardo enquanto dançavam. O quê? Que agora temos tempo. Todo o tempo do mundo para construir nossa história. Eduardo a girou suavemente, olhando nos olhos dela que brilhavam de saúde e felicidade. E que história vamos construir, senhora Mendonça? 2 anos depois, Marina estava novamente na varanda da fazenda, mas desta vez não estava sozinha. No colo, segurava Sofia, sua filha de 6 meses, que havia herdado os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe. Eduardo se aproximou por trás, envolvendo ambas em seus braços, formando o quadro perfeito de uma família que havia sido formada das circunstâncias mais improváveis. Em que está pensando? Eduardo perguntou, beijando o topo da cabeça de Marina. Em como a vida é engraçada. Marina respondeu, embalando suavemente a filha. Há 3 anos eu achava que ia morrer sem nunca ter sido verdadeiramente amada. Hoje estou aqui, com um coração novo, casada com o homem que amo, segurando nossa filha. E agora, o que mais quer da vida? Eduardo perguntou curioso. Agora, Marina disse, virando-se nos braços dele para incluí-lo no abraço familiar. Quero ver nossa filha crescer nesta fazenda como eu cresci. Quero ensinar a ela que o amor verdadeiro existe, que vale a pena lutar pelos sonhos, que não importa de onde a gente vem, mas para onde a gente vai. E pessoalmente? Eduardo insistiu. Pessoalmente, Marina sorriu. Quero envelhecer ao seu lado. Quero que a gente dance valsa na varanda quando estivermos de bengala. Quero brigar com você sobre plantação e gado. Quero rir das suas piadas ruins. Quero acordar todos os dias ao lado do homem que me ensinou que milagres acontecem quando a gente menos espera. Eduardo riu, aquele riso gostoso que ela havia aprendido a amar desde o primeiro dia. Posso fazer uma confissão? Sempre. Quando te pedi em casamento naquela noite, achei que estava salvando meu negócio. Hoje sei que você salvou muito mais que isso. Você salvou minha capacidade de amar, de confiar, de acreditar que pessoas boas ainda existem. Marina ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Um beijo doce e demorado que carregava todas as promessas do futuro que construiriam juntos. Sofia gargalhou entre eles, como se aprovasse o momento de carinho dos pais. Marina Silva Mendonça, Eduardo disse, segurando o rosto dela entre as mãos livres. Obrigado por aceitar se casar comigo naquela noite. Obrigado por transformar uma mentira desesperada na verdade mais bonita da minha vida. Obrigada a você, Marina respondeu, por me ensinar que às vezes os melhores finais felizes começam com os começos mais improváveis. Enquanto o sol se punha sobre as terras que agora eram verdadeiramente delas, Marina e Eduardo embalaram a filha ao som do vento nos eucaliptos, sabendo que haviam encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Um amor que nasceu da necessidade, mas floresceu na verdade, que foi testado pela dor, mas fortalecido pela esperança. Porque às vezes os melhores amores da nossa vida vêm disfarçados de solução para nossos problemas, e só depois descobrimos que não estávamos resolvendo nada, estávamos encontrando tudo. E às vezes, quando temos coragem de arriscar nosso coração, descobrimos que o universo estava apenas esperando o momento certo para nos dar o final feliz que sempre merecemos. Mas nunca ousamos sonhar. Se esta história tocou seu coração, é porque você acredita que o amor verdadeiro ainda existe. É porque você sabe que as pessoas certas chegam nas horas certas, mesmo quando menos esperamos. É porque você entende que nem sempre o que parece um final é realmente o final. Às vezes, é só o começo da história mais bonita que você vai viver. Deixa seu like se você acredita que milagres acontecem para quem não desiste de lutar. Se inscreve no canal se você quer mais histórias que vão fazer você acreditar que todo mundo merece um amor verdadeiro. E me conta nos comentários, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou, mas que no final te trouxe algo bom? Sua história pode inspirar alguém que está passando por dificuldades hoje e precisa lembrar que, às vezes, nossos piores momentos são apenas a vida, nos preparando para os melhores momentos de nossa existência. Porque, no final das contas, todos nós merecemos um amor que nos faça querer viver para sempre, que nos ensine que lar não é um lugar, mas uma pessoa, que faz nosso coração bater mais forte só de saber que existe. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. E olha,
Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.